Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mais Mulher, este espaço que traz mulheres da nossa sociedade, elas que partilham connosco a sua história de vida e mostram para você que você, mulher, pode ser e pode chegar onde você quiser. Naturalmente que hoje trazemos uma mulher da nossa sociedade que muito tem a contar sobre a sua história de vida. Entretanto, há um fato muito interessante. Ela é casada há 50 anos. Vai também deixar-nos aqui alguns segredos de tanta longevidade no casamento. Mas, para que isso aconteça, vamos saber de quem é que se trata. Exatamente, é com a Lilia Moncler que hoje vamos conversar no Mais Mulher. Ela que é escritora e mais do que o bichinho da escrita, vai nos falar da sua história de mulher. Seja muito bem-vinda a este espaço e nós muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Como sempre é uma honra que as pessoas gostem de nos conhecer, é um bom sinal. E, sobretudo, quando temos uma profissão pública, né? Como é a profissão de escritora. Mas vamos já entrar no que interessa. Para conhecermos a menina Macua. A menina Macua. Há um colega meu, que é o Emílio, que foi durante muitos anos diretor da Biblioteca Nacional, que sempre que me vê, esteja lá onde ele estiver, me diz: "Oh, negra Macua!" E toda a gente fica a olhar: onde é que está essa negra Macua? Sou eu, porque ele sabe que nasci lá. Bom, nasci há 82 anos. Está muito menina. Estou na segunda infância. Há 82 anos, na ilha de Moçambique. A minha mãe era costureira doméstica. Fez costureira porque tinha que ajudar o meu pai nas despesas. E por acaso até era uma belíssima costureira. E sempre esta preocupação das mulheres em também ajudar naquilo que é a renda de casa. Não é? Então, a minha mãe foi uma lutadora, autenticamente uma lutadora, que ela fez, praticamente foi ela que fez com que o meu irmão é médico, cirurgião, agora já está, tem 70 e tal anos, já não opera, mas foi um grande cirurgião. E eu tirei o curso de assistência social e fui para Portugal tirar o curso de inglês e de alemão na Faculdade de Letras. Também é uma grande história, porque é que eu não terminei esse curso, que é o nariz de cera. E então, e meu pai era operário, trabalhava na central elétrica como eletricista, e ele era um homem muito inteligente que tinha muito jeito para a eletricidade, mas pelo facto de ser mulato, nunca passou de operário de segunda, ou não sei o quê. Estamos no advento da colonização. No advento, estávamos no auge da colonização. Ou pronto, faltava, eles ainda não sabiam que iam-se embora, mas o certo é que o povo já estava com os olhos um bocadinho mais abertos e já tinha havido outras experiências de independência em África, de modo que era uma situação um pouco híbrida nessa altura. Entretanto, os meus pais casaram, ela era doméstica e ele operário. Quando eu nasci passado ainda uns anitos de estarem casados, mas na ilha de Moçambique, e passei, eu não vou contar assim muito cronologicamente porque
não consigo. Neste momento, com esta idade, deixa-me falar daquilo que me vem à cabeça. Fica aí à vontade. Que me vem à cabeça. Porque eu, em particular, estou ansiosa já para os segredos dos 50 anos, mas chegaremos lá, é um processo. Chegaremos lá, sim. Porque, entretanto, eu fiz aos 4 anos nasceu esse meu irmão. Sim. Somos os dois. E depois, mais tarde, nasceu uma minha irmã Fátima, que morreu quase à nascença. Então, fiz a instrução primária na Ilha de Moçambique e durante esse período de 4 anos em que tive que estudar para a instrução primária, tive uma professora chamada Branca da Piedade Teixeira, que era branca mesmo, mas não era colonialista. Ela tinha vindo com o marido de Portugal, mas não tinha nenhumas ideias colonizadoras nem nada disso. E a senhora achava-me muito a gracinha natural a mim e achava-me muito inteligente, o que foi muito bom para a minha vida. Porque, sabe, um professor pode ser muito importante na vida de uma pessoa. É verdade. Porque ele dá autoestima ou tira a autoestima. E aquela senhora que tinha a mania de dizer que esta miúda é uma grande alma, esta miúda é muito inteligente. E eu achava que realmente devia ser alguma coisa. Para a minha professora dizer aquilo, é porque devia ser alguma coisa. E fez-me muito bem. Eu fui criada e educada com muito poucos complexos. Deveria tê-los, já lhe vou dizer porquê, mas não porque aquela minha professora foi realmente uma espécie de anjo da guarda que me aconteceu na vida. Mudou o rumo da sua vida, de certa forma. Eu não posso dizer, mas pelo menos a base, esta capacidade que alguém pode ter de se sentir capaz de qualquer coisa, Sim. Nem que seja de ser uma chefe de cozinha, por exemplo, mas capaz. E aquela senhora fez com que eu me sentisse capaz, uma pessoa que se quisesse fazer isto, era capaz de fazer. Se quisesse fazer aquilo, era capaz de fazer. Ainda por cima era muito boa aluna aritmética. E isto ajudou muito também. É português também. Disciplinas que já nessa altura eram mais ou menos disciplinas básicas, aquelas disciplinas em que os alunos gostavam de ser bons. Então, fiz a 4ª classe aqui aos 10 anos. Meu pai e minha mãe casados, meu irmão, 4 anos mais novo do que eu, e aos 10 anos eu fiz a 4ª classe. Nessa altura já sabia o que queria seguir profissionalmente? Nessa altura eu não sabia, mas soube pouco depois. Eu não sou daquelas pessoas que se pode queixar, dizer, eu não sabia, eu não fiz aquilo e aquilo porque não sabia. Eu não, sabia muito bem. Então fiz a 4ª classe e o que é que acontecia? Naquela altura, em toda a província de Nampula, não havia uma única escola secundária. Imagina isto, a jovenzinha. Uma única escola secundária. Havia um colégio particular muito foleiro por ali e eu com a minha 4ª classe, menina ainda por cima, eu chorava babirrando porque dizia que não queria continuar ali, queria estudar. Sim. E então tive que vir para Lourenço Marques, sozinha. Fui para um colégio chamado Colégio Infante Henrique, que a casa ainda existe, e para estudar no Liceu Salazar, que era o único liceu que existia aqui. Tomar essa decisão por parte dos seus pais, como é que foi? Eu não sei bem, sobretudo a minha mãe. A minha mãe era o que hoje chama uma feminista, porque acreditava nas capacidades das mulheres e acreditava em mim como filha dela. E meu pai também me deu essa glória, não é? De não começar com coisas, dizer que, não, e depois vem um rapaz.
nunca teve essas manias. Então eu vim sozinha, por acaso vim com a família toda, de barco. O barco era o quê? Niassa, já me esqueci do nome do barco. Vimos por aí fora, a família toda, até Lourenço Marques, matriculei-me no liceu, fiquei interna nesse tal colégio, Infante Dom Henrique, e foi assim que eu vim parar aqui. Porque em toda a província de Nampula não havia uma única escola secundária. Eu digo isto muitas vezes, porque às vezes há meninos e meninas que pensam que estas coisas caíram do céu. De certeza que não. Ah, mas muitos pensam que caiu do céu e que eles têm direito. Não têm direito nenhum. O direito que têm, o direito que muitos de nós tivemos foram tirados a pulso. E você está a ver o que é uma criança de 10 anos, vir sozinha, viver aqui? De que forma é que isso mudou a sua vida? O quê? O fato de, aos 10 anos, ter vindo viver para Lourenço Marques e sozinha, de certa forma. Também devo à minha professora, que ia quase dia sim, dia não, lá à minha casa, dizer que eu não podia ficar na ilha, que eu devia tirar um curso. Deu tantos macaquinhos na cabeça dos meus pais que os meus pais concordaram que realmente era uma pena ficar uma criança que ela achava inteligente ali na ilha à espera de marido. Os amigos do meu pai iam lá a dizer: pois, Rafael, manda essa criança para Lourenço Marques sozinha. E ele disse: ela precisa de sair daqui porque aqui não tem. Fica só assim com a quarta classe. E foi assim. Meus pais foram uns amores. Lá vi eu para Lourenço Marques e tirei, para não demorar muito tempo, o 7º ano. E lembro-me que foi a maior nota do liceu. O que foi realmente uma lança em África, porque foi preciso realmente eu tirar grandes notas. Porque eu era mulata, era pobre, e não conhecia ninguém da alta sociedade daqui e realmente deram uma maior nota do Liceu Salazar, quando tirei o 7º ano. E por causa dessa nota... Significou muito estudo? Algo. Eu não era lá muito para estudar. Confesso. Era uma inteligência mesmo. Mas não, eu não sei se tinha capacidade de extrair o essencial do acessório. Isto também me ajudou muito. E digo a alunos, e isso que eu tive imensos alunos, trabalhei 25 anos na educação, e digo assim: vocês apanham o seguinte, não comecem a estudar coisas que não interessam. Vocês têm que apanhar o essencial, e então agarram-se muito bem a isso. Isso é que tem que ser. Este é um grande segredo, não é? Tirar o essencial do acessório. Não, isso é essencial. Sem isso não vale a pena. Sem ter essa capacidade, realmente não vale a pena. E depois, pronto, tirei o 7º ano com a maior nota do liceu, e foi no ano em que tirou o 7º ano o Jorge Rebelo. Sim, sim. Que eu e ele e mais uns 3 ou 4 éramos os únicos colored, os únicos mulatos do liceu. Negro não havia um. Nem passava pela porta do liceu. É por isso que hoje eu digo às pessoas, estes jovens, no meu tempo não entrava um único aluno negro. Eu não conheço nenhum. O liceu tinha 1000 alunos. Eu tirei o 7º ano lá, andei do 1º ao 7º ano e não tive colegas negros. Está a ver o que era aquilo, o que era o colonialismo. Posso imaginar. Não é? O colonialismo foi qualquer coisa que também me fez escrever. Pelo lado mau, influenciou a minha escrita. Porque eu tinha que me livrar daquela carga psicológica que uma criança e uma jovem
têm de viver numa sociedade ao contrário, vá lá, em que havia meia dúzia de pessoas de outra raça que mandavam em milhões de outra raça. Então, isto já Era muito complicado conceber isso. muito complicado. Na cabeça de uma criança, isto é assim... Eu não sabia bem o que era, mas sabia que ali havia alguma coisa muito errada, que me fazia sofrer. Para além desse sofrimento que aponta, não é, pelas razões que já mencionou, viver as transformações do corpo, viver a adolescência distante dos seus pais, como é que foi isso? Olha, tem piada que disse, eu não tenho uma grande noção, porque como estava num colégio onde havia muitas raparigas, adolescentes da minha idade, eu não tive sempre alguém que já tinha tido alguma coisa igual a mim. Portanto, não atravessei essa fase isolada. Não foi... E não foi nada também no sentido de mãe, de alguém com uma determinada ligação afetiva, mas de companheirismo. Sim, sim, mas quer dizer, eu acho que deve ter custado atravessar isso. Eu lembro-me, deve ter custado. Eu não sabia muito bem o que era essa coisa da menstruação. E quando me surgiu, pensei que fosse uma doença. E fiquei a berrar com... pensando que estava doente, não sei o quê. Mas depois, pronto, isso estabilizou-se. Foi a única coisa que eu me lembro assim, chocante. Quanto ao resto, não, pronto. Pensei, sou mulher, tenho as minhas... Sou menina, tenho as minhas características próprias do facto de ser menina e pronto, isso não me fez dar, nem sequer influenciou nada, nem na minha escrita, nem nada. E pronto, vim para Maputo, fiz o 7º ano com muita facilidade e por ter tido uma grande nota, tinha direito a ir para Portugal com passagens pagas. E lembro-me que nessa altura eu tinha 16, 17 anos e andava um rapaz da minha idade e tal, e eu dizia assim, eu vou casar, nem pensar, nem me apareça com... Porque eu queria, tinha um fito, que era realmente estudar. E eu sabia o que é que eu gostava de estudar. Nessa altura era inglês, era muito boa aluna em inglês. E sempre gostei também muito de matemática, embora preferisse inglês. Línguas, francês, inglês, e Makua, eu falava muito bem Makua. E vou contar uma coisa muito engraçada. Quando eu entrei para a escola primária, saiu uma ordem, que os alunos não podiam falar a língua materna. Não podiam. Fazia parte do pacote da colonização. Não, porque era mal para a pronúncia de português e que não aprendiam depois bem português e não sei o quê. E eu sabia muito bem Makua, também devido à minha avó e dos meus avós, que são personagens muito fundamentais desta história. O meu pai chega-se lá um dia e diz, olha, de hoje em diante a menina não fala Makua. E se eu apanho a falar Makua, leva. Porque na escola não quero, não sei o quê. Eu lembro que foi uma violência, sabe o que é esta coisa de violência doméstica? Tem várias facetas. Verdade. Essa de me proibirem aos 7 anos de falar uma língua que eu adorava, porque era através dela que eu fiquei a conhecer os contos macuas, os lindíssimos contos macuas, que era a minha avó materna que me contava. E o meu cozinheiro também sabia outros contos. Então, o mundo caiu em cima de mim. Então eu já não vou ouvir aquelas histórias, não sei, por causa de na escola não poder falar uma coisa. E a minha mãe disse que uma vez apareceu lá
nosso conhecido. Eu estava a fazer os trabalhos de casa e ele disse assim: menina, o que é que está a fazer? Em português. E eu digo assim: não, bela mica some, mas se mica sou lá. Isto quer dizer, a minha mãe quer que eu estude, que eu faça, mas eu não sei fazer. Ele falou bem português e eu respondi em macua. Está a ver o que era. Foi difícil deixar de falar, de comunicar em macua, porque foi uma das línguas que eu bebi no leite da minha mãe, falar. Isto veio a propósito de quê? Isto vem a propósito daquela que era a sua orientação profissional, que queria fazer o inglês, no caso. Porque gostava muito. Gostava muito, línguas, não é? sim, muito. E depois, olha, são tantas histórias que até o meu marido às vezes diz: olha lá, se tu fores a contar a tua vida, as pessoas vão dizer assim: mas que grande aldrabona que é. Porque há coisas que realmente são extraordinárias que me aconteceram. E que é difícil as pessoas engolirem, mas foi a realidade. Depois cheguei a Portugal. Fui lá com a tal bolsa para Portugal, para Lisboa, que é uma cidade que eu adoro até hoje, e fui para a Faculdade de Letras. E nem calcula as peripécias que foram na Faculdade de Letras. Na Faculdade de Letras, eu cheguei lá e vi logo que aquilo era uma balda. Por quê? Ao passo que no Liceu Salazar os professores eram presos políticos, deportados políticos do Salazar, pessoas muito sérias, que ensinavam mesmo porque queriam ensinar, entre o Dr. Laborde, o Dr. Brilhante, eram a doutora Beatriz Ceboleiro, era gente séria e que ensinava mesmo. Então, quando eu cheguei à Faculdade de Letras, ia muito bem equipada de conhecimentos na maior parte das matérias. Então, eu cheguei lá e comecei a ver que aquilo ali era uma balda. Os professores, a maior parte deles não podia lá aos pés, os alunos também a maior parte deles não podia lá aos pés, e eu que sou dada à paródia também, comecei a ver eu aqui, em vez de ir para aqui, para esta faculdade, a faculdade era velha nessa altura, caía água, quase umidade, mas é passear. Aconteceu isso. Eu fiz o exame de inglês, a prova escrita, passei com 14 valores, que era uma grande nota. Quando cheguei à prova oral, fomos 12 alunos à prova oral. E quando chegou a minha vez, eu nunca tinha visto o professor, nem ele a mim. Está a ver, é? Passava a vida a passear, não? Não, calhava-nos dizer que eu ia e ele não ia, e vice-versa. É extraordinário. Então ele perguntou-me: Where did you come from? De onde é que vem? Era caso para perguntar. De onde é que vem? Nunca me tinha visto. Sim. E eu digo assim: I came from Mozambique Island. E ele: Mozambique Island? Eu sou da ilha de Moçambique. Ele disse: da ilha de... Porque houve aquele centenário, 500 anos de Camões, foi tudo ali na ilha de Moçambique, uma grande festa. E as pessoas adoraram, que a ilha é linda. E ele ouvia ela dizer em inglês para outro professor da cadeira, que era Dr. Holliday: a terra desta aluna é um sonho de onde não apetece acordar. Eu disse: estou bem aqui. Estou bem aqui porque tenho que tirar partido disto. E ele perguntou: descreva a sua terra. E foi o que eu quis ouvir. Comecei a descrever a ilha de Moçambique, o mar, as casas, a cultura, a cozinha, tudo. A ilha de Moçambique é riquíssima em muitos aspectos. Verdade. E eu comecei a descrever isso tudo, e o homenzinho embevecido, ele e o outro.
quando deram por ela já tinha passado a hora. E eles não me perguntaram mais nada, graças a Deus. E eu, you can go, thank you, não sei o que, lá fui. Mantive a mesma nota e 4 dos meus colegas chumbaram e depois à saída dizia assim uma, esta aqui passou por ser da Ilha de Moçambique. Se não, eu passei porque sei inglês, alto lá. Não é por ser da Ilha de Moçambique, porque eu podia ser da Ilha de Moçambique e não saber explicar nada, descrever nada. E foi assim. Daqui a pouco poderemos continuar com estas histórias lindíssimas, não é? Mas que fazem a Lilia Monplé que hoje é. Entretanto, vamos conferir as dicas que a Kátia Mendes preparou para nós. Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Mais Mulher. Hoje que nos encontramos em conversa com a escritora Lilia Monplé, ela que está aqui a partilhar a sua história de mulher. Entretanto, espero que tenha gostado das dicas que a Kátia Mendes preparou para nós. Continuando aqui com a nossa conversa, depois das peripécias na Faculdade de Letras em Lisboa, de certeza consegue fazer o curso com essa? Não. Embora pudesse ter feito, mas eu não quis, porque logo a seguir soube da existência do curso de Serviço Social. E agradou-me muito o currículo do curso e fui para lá e também fui uma boa aluna em Serviço Social. Sempre tirando o essencial. Sempre me preocupando em ver o que é que realmente interessa. Não gastar tempo com coisas secundárias. Isto é uma dica que eu dou também a vocês. Porque às vezes se perde muito tempo com isso, inútil. E depois tirei esse curso, foi com esse curso que eu vim depois para Moçambique, trabalhei na junta dos bairros e casas populares, onde conheci o meu querido marido. A história começa aí. Ele trabalhava no gabinete técnico, porque ele era desenhador projetista, e eu no gabinete social, e eu era assistente social. Sim. Bom, eu logo, a segunda ou terceira vez que falei com ele, vi que ele era uma pessoa diferente. Em que sentido? Eu não sei, no sentido de ser muito autêntico. Agradou-me muito aquela maneira de ser e que me deu uma certa confiança naquela pessoa. Era muito nova. Correu aí um filme que chamava-se com o Omar Sharif e Doutor Zhivago. Toda a gente, Doutor Zhivago, Doutor Zhivago. E eu fui lá à coisa dele e ele chama-se Ângelo Cruz, mas nessa altura tratava por Senhor Cruz. Senhor Cruz, foi ver aquele filme Doutor Zhivago? E ele disse, fui. Gostou? Não gostou. Não, é um filme muito comercial. Eu disse, este tipo, toda a gente a gabar, e vem ele e diz que não gosta por ser um filme muito comercial. Comecei logo a ver ali qualquer coisa diferente naquela pessoa. Mas ele a falar a sério, não era para fazer gracinha. E tal. E outras coisas que foram... Ele começou-me depois a convidar para ir lanchar, para ir... matriculou-me, pôs-me no Cineclube. Ele próprio é que me pôs lá, perguntou-me se eu queria ir, eu disse que sim, e a falar de livros, de coisas que a gente... Os gostos eram muito idênticos. Se tiveres uma filha, diz a ela, para se quer casar, case com um homem com os mesmos gostos. Isso é o segredo para os 50 anos? Não, é uma das coisas, né? Mesmos gostos e, sobretudo, os mesmos valores morais.
Eu não seria capaz de casar Faz toda a diferença. com um ladrão, com um aldrabão, com um bêbado, com um mentiroso. Quer dizer, eu não era capaz de estar, por exemplo, agora, como vejo minhas amigas, algumas delas, já é tardíssimo, o homem não aparece, mas já está, o tempo, foi, não sei, vem com uma grande história, encontrei, não sei o quê, papá, tudo aquilo mentira. Eu própria via que eu estava a aldrabar. Eu não suportava isto. Quer dizer, tenho um feitio assim. Eu não suporto que me enganem e que está a pensar, será que ele realmente encontrou ou não encontrou, ou não sei o quê. Não tenho paciência. Então, os seus 50 anos não têm nada a ver com paciência? Noutros aspectos, talvez. Ele, por exemplo, é um homem que gosta muito de ser mimado, às vezes é preciso ter paciência, mas é num sentido que não faz com que eu desconfie dele. Agora, estar a ver, será que ele esteve ou não esteve, se amanhã estará, não, isso não é comigo. Considera ciumenta? Não, nada, não sou nada ciumenta, absolutamente nada. Eu acho que é perder tempo. Olha lá, tu tens ciúmes, o que é que lucras com isso? Nada. Lucas é que ele vai arranjar outra mais rapidamente, porque o ciúme é uma coisa, é um sentimento que gera às vezes grandes dramas até inúteis e que não leva a nada. Eu realmente não sou ciumenta, posso dizer isso. Considera que já viveu uma grande prova de amor no seu casamento? Sim. Quer dizer, eu posso dizer que morro e será brevemente, com 82 anos, não vou esperar muita coisa. Nem por isso. Que já experimentei o amor. Eu posso me gabar que já experimentei o amor. Por que assim o diz? Toda a gente sabe que quando é amada e quando ama, não é? É uma experiência que é fácil de ver. Não é assim tão difícil ver se a pessoa é amada e se ama também. E isso vê-se muitas vezes até nos maus momentos, nas doenças graves, nas crises, e ele está lá sempre. Não depende dos outros, depende dele. Assim como acontece comigo. Não depende dos outros, depende de mim. Então, durante estes 50 anos houve altos e baixos. Vivemos no Brasil vários anos, porque a família dele estava lá nessa altura e realmente penso que hoje podemos dizer que vivemos uma história de amor. Uma história de amor que dependeu do diálogo, de paciência, claro, mas paciência para outra. Eu tenho paciência para certas coisas. Por exemplo, paciência de ter tratado de um homem que está doente, é preciso paciência. Com certeza. É diferente da paciência de um homem aldrabão. Quer dizer, quando é que me está a mentir? Não, isso não dá. Foi assim que nós chegámos aos 50 anos de casados. Podemos até, em certa medida, dizer que hoje nos amamos mais do que quando nos conhecemos. Sei que também traz consigo uma história de muito amor, de muita compreensão relativamente à questão dos filhos. Pode partilhar isso conosco? A questão dos filhos. Pronto, nós casámos, fomos para o Brasil, passado algum tempo, e foi engraçado porque esperávamos ter filhos. No Brasil havia até um médico muito célebre que até fazia transplantes, onde nós fomos
mas não deu absolutamente nada. Depois, mais tarde, fomos à África do Sul, quando já tínhamos regressado definitivamente para Moçambique. Fomos à África do Sul, a Joanesburgo, propositadamente a um médico ginecologista para saber como é que nós poderíamos ter filhos. Sim. E o senhor, coitado, disse, olha, eu posso fazer com que a sua mulher tenha filhos, mas ela tem que fazer 11 abortos. 11. Ao 11º aborto vai nascer uma criança saudável. Sem problema, porque os abortos vão ser controlados por ele, médico. Eu estava na ilha, trabalhávamos os dois na ilha, ela pode vir tanto tempo, eu aborto, ele próprio fazia os abortos. 11. E meu marido só disse assim, ora, vai fazer os abortos à mulher dele, porque a ti não vai fazer. Extremamente complicado. E isso foi uma das coisas que eu mais, que me comoveu bastante, porque ele queria muito ter filhos. E ele não hesitou. Ele podia hesitar, talvez, vamos experimentar, mas não, disse imediatamente, ele que faz os abortos na mulher dele, em ti não faz. Como que ele diz, preferiu que essa questão dos filhos ficasse para sempre definida, que não podíamos ter filhos, Sim. do que estar a experimentar no meu corpo. Mas a maior parte dos homens, sobretudo o homem africano, não havia de querer isto. Verdade. Se lhe tivessem dito, conforme aquele médico disse, que conseguia, era um grande médico, conseguia com que eu tivesse filhos, se fizesse os abortos, a maior parte dizia, sim senhora, por que não? Mas ele não. E as implicações a todos os níveis? Sim, mas não, e foi assim que até hoje nunca mais tivemos filhos. Não me fez grande falta não ter filhos, porque fui professora e de certa maneira os alunos substituíram os filhos, não totalmente, claro, mas houve alunos muito amigos, que realmente se ingraram na vida por eu ter sido professora deles e que reconheceram isso. Uma vez fizeram uma homenagem aqui, eu até nem queria, disse, eu não quero homenagem nenhuma. Não, professora, nós que queremos fazer homenagem e tal. E então eles fizeram uma espécie de cartão, não sei como é que eles chamam, até não era em cartão, era em flanela, escrito, e uma das coisas que lá diziam, que eu nunca me esquecer, é: por termos sido seus alunos, hoje somos pessoas de bem, honestos, e eu, quer dizer, fiquei tão comovida com aquilo, porque realmente alguma coisa fiz para as novas gerações. Sim. Não é? Sim. Não tive filhos, mas não foi em vão que eu passei por este mundo em relação a isso. E falando daquilo que é o bichinho da escrita, de tudo isto que conta, o que é que nós podemos encontrar espelhado lá? Bem, primeiro devo dizer porque é que eu escrevo. A pessoa não começa a escrever por acaso. Já citou alguma coisa que aconteceu consigo por causa de toda a situação que vivia na altura? Sim. Tive uma avó, minha avó Maiaça, Macua, que tinha por hábito contar histórias à noite. Antes de adormecer, lá ia a história do rei, a história do leão, a história do leopardo, a história da princesa, a história do feiticeiro, a história da cobra. Então, aquilo tudo. Era por isso que eu gostava, que fiquei furiosa por me proibirem de falar Macua. Porque ela contava as histórias da Macua. Então, histórias lindas, que eu, enquanto estava a ouvir, dizia assim para mim: quem me dera a mim
um dia poder contar assim coisas tão bonitas como a minha avó está a contar. Eu não sabia ainda que eu gostaria de escrever. Outra coisa que me fez escrever foi o facto de ter nascido na ilha de Moçambique e ter vivido lá a minha infância. A ilha de Moçambique é uma ilha mítica, mágica, que a pessoa que vive lá, de qualquer maneira, é levada a ser poeta, a ser cantor, a ser qualquer coisa assim, porque a ilha é assim, é mítica, mas uma terra mítica. Depois também pelo facto de os meus professores de português elogiarem muito as minhas redações. E eu dizia, se eu consigo fazer redações que os professores acham tão bonitas, talvez também eu possa escrever. E, por último, o simples facto de a coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. A coisa no mundo que eu mais gosto de escrever, onde eu me sinto feliz, é a escrever. Por isso, o bichinho foi esse. Não há mais bichinhos. E sente que todos os sonhos da sua vida já foram concretizados ou ainda tem muitos sonhos por concretizar? Oh, minha filha! Gosto! Eu já não posso ter muitos sonhos. Os sonhos têm que ser um bocadinho coisa. Não, quer dizer, e também não tenho muita pena. Gostaria de acabar meu último livro, que é um livro que eu penso que é necessário. É um livro que trata desta nova sociedade que se está a gerar depois da independência, sobretudo depois da guerra de desestabilização. Esta sociedade... Uma análise muito interessante e importante esta. Importante, eu acho que sim. E eu nesse livro tento explicar aquilo que eu sinto e qual foi a causa disto tudo. Porque as pessoas que não conhecem o seu passado estão condenadas a repeti-lo. Estão condenadas a repeti-lo. A pessoa tem que conhecer o seu passado. Se não o conhece, vai repeti-lo e vai repeti-lo e vai... Quer dizer, é infalível quase. E este livro aborda, o livro chama-se Os Fantoches de Aço. São fantoches, mas fazem doer, como um aço. Estes fantoches que a cada momento nós deparamos nesta sociedade. E gostaria de o acabar, já vem na página 200, mas ainda falta. E quando a pessoa faz 80 anos já começa a ficar com medo de não terminar os seus projetos, não é? Embora eu seja uma pessoa muito otimista, porque sou extremamente otimista. Isso é muito importante. Pois, penso sempre que as coisas vão acabar bem, Pensei sempre que ia encontrar um bom marido, encontrei. Portanto, pode ser que também neste campo eu tenha a sorte de acabar de escrever este livro, que penso que vai ajudar sobretudo a juventude, que anda assim meia zombie. Quer dizer, a maior parte dos jovens atualmente dá a impressão que caíram aqui de paraquedas e que ainda estão a apanhar o pé. E isso é muito mau. Isso é muito mau. Beijos e abraços especiais para quem é que vão? Beijos e abraços especiais para quem é que vão? Bem, em primeiro lugar vão para o meu mais que tudo. Vão para o meu marido, para a minha família e para alguns amigos, embora
2 deles que eram muito queridos já tivessem morrido este ano. Às vezes é bom a gente pensar que já tem 80 e tal anos e que os amigos não acompanham. Isso é difícil, mas pronto, a pessoa tem que se conformar com isso. Para os meus alunos, que tenho centenas deles, e para Moçambique, que eu adoro. Eu nunca consegui escrever uma letra fora de Moçambique. Não é que seja grande patriota. Calhou, porque se calhar realmente falta o chão. Este é o meu chão. E eu, como viajei muito, fui à América, fui a Cuba, fui a México, nem calculo onde é que eu já fui parar. À Finlândia, na Inglaterra, vivi lá 1 ano. E países da África, muito, Angola, tudo, África do Sul, Zimbábue, fui 9 vezes. Quer dizer, realmente não morro estúpida nesse aspecto. Mas o que eu gosto mesmo é de Moçambique. E com as faltas, com tudo o que há de mau que o nosso país às vezes tem, as crises, a falta disto, a falta daquilo. Este chão é que é o meu chão. A nossa terra continua sendo o melhor lugar que existe para viver no mundo. Para muita gente não é, mas para mim realmente, embora às vezes me tratem mal, é um lugar onde eu me sinto eu. Talvez por esse motivo nunca escrevi nada fora de Moçambique. Nunca. Estive anos no Brasil, estive anos na Inglaterra, estive anos em Portugal, mas nunca escrevi nada. E chega a Moçambique, dá-me logo a louca de escrever, porque aqui é o meu chão, aqui eu piso aquilo que é meu. Muito obrigada, Lilia Monplé, por ter aceito o convite para participar do Mais Mulher. E desejo do fundo do meu coração que os seus projetos se concretizem. Muito obrigada. Muito obrigada, porque realmente é preciso haver assim uma força positiva, uma energia positiva, tanto mais com esta idade, preciso mesmo dessa energia. E obrigada pela sua. Assim, caro telespectador, o nosso muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar o Mais Mulher. Espero que com esta história da mulher, você, mulher, perceba que pode ser e pode chegar onde você quiser. Continuação de um ótimo final de semana. Continue a acompanhar a restante programação da STV.